Está no ar mais uma edição deste nosso Pod Derby maravilhoso, sabadão, pré-jogo, de novo Palmeiras e Corinthians, portanto em dia de Pod Derby eu removo o Rogério Micheletti da tela, porque eu não tenho a menor vontade de conversar com ele em derby, da última vez deu um azar danado, então para evitarmos esse tipo de problema, eu vou ficar solo na tela, brincadeira, volta aqui, enfim. Tudo bem, Rogério Não, Micheletti? não adianta. Porque São Jorge está do nosso lado. isso é. Toda vez São os Jorge é jogos, mais forte. as Aliás, bandidas. aliás, um recado. Não para você, que você é meu amigo, nem para os meus amigos palmeirenses que frequentam aqui o seu canal, o seu brilhante canal, mas São Jorge é mais forte. E outra coisa, o bem vencerá o Amém. mal. Eu não tô falando de Corinthians e Palmeiras, eu estou falando de outros assuntos, hein? Amém. Que o Eu tô bem falando de outros vença assuntos. sempre o mal. A última vitória no Allianz Parque com Antônio Oliveira. Só que o último derby disputado em Barueri, na aprazível, na Você adora possante Barueri, né? Arena Barueri, como diria Vanderlei Nogueira, a simpaticíssima Arena Barueri, o último embate lá, 2-2, o Garro salvou o jogo. Garro não vai estar em campo e o Palmeiras chegou o dia, como ele próprio anunciou, Paulinho vai jogar. Micheletti, o jogo desta vez pode virar pro Palmeiras ou você ainda confia no elenco do Corinthians que vive um momento de altos e baixos na Sul-Americana, mas segue embalado no Campeonato Brasileiro? O Corinthians tem 2 desfalques em relação àquele jogo, 2 desfalques importantes, hein? Você citou o Garro, que fez o gol em cima da hora, né? Fez aquele gol Sim, de falta, com uma contribuição também do Everton, né? tá O bem. Everton falhou naquele gol do Garro, foi uma bela cobrança e tal. Não tira o mérito do Garro, mas também teve uma falha, uma contribuição do Everton. Isso daí qualquer palmeirense fala e admite. E outro desfalque acaba sendo o Gustavo Henrique, né? Que terminou aquela partida jogando no gol. Exato. Terminou aquele jogo como goleiro. E tem uns amigos meus, assim, meio maldosos, que já estão falando assim, pô, o Gustavo Henrique seria importante mesmo hoje, porque o Gustavo Henrique é melhor no gol do que o Donelli. Ah, de novo. Mas quais É, amigos têm falado isso? Dê nomes. uns amigos meus, tem um amigo meu da Vila Maria, né? Ah, O, o, o chamado Mica Doido, ele é. Mica Mica Doido. doido. Ah, É, ele falou da minha Vila Maria. Tem um outro menino lá da Praia Grande, ah, né? O Rodriguinho, lá da Praia Grande, lá, sim. E perto tem do um outro Forte, lá. colega meu, o GG, ele mora ali na região atrás do Hospital Sepaco, entendeu? É. O GG, né? Ele também defende essa tese de que o Hugo Souza era um mero espalhafatório de goleiro, Ali de na que o Chácara Matheus Donelli é Clabin, né? Eu muito melhor. conheço ele. Conheço. Entendeu? O GG defende, diferente de você, o Matheus Donelli. Mas você acha isso que vai acontecer? O Matheus Donelli é um goleiro hoje que pode A última favorecer vez, um a última hipotético vez, resultado para o a Palmeiras? última vez, inclusive, que teve Corinthians e Palmeiras lá em Barueri, que o Donelli jogou como titular, o que aconteceu? Foi 3-0 pro Palmeiras, os 3 gols iguaizinhos, né? Teve até gol de Mas era um cabeça outro do momento Rony. no Palmeiras, né? Pô, mas o goleiro é o mesmo, viu? O momento do Donelli é o mesmo. Ele é um chama-gol. Sei lá, eu não quero cornetar antes da hora. Tomara que o Donelli faça uma boa partida, né? Não quero Mas queimar por que você não tá ninguém essa confiante hora. com o Corinthians, então? Então já posso cantar a vitória? Palmeiras ganha o jogo, é isso? O Donelli Não, joga. eu acho que o Corinthians. O Garro não Uma coisa eu joga. tenho O praticamente Anguilere certeza. fora. E aí? Uma coisa eu tenho praticamente certeza: o Corinthians toma gol. Ponto. Porque é difícil o Corinthians não tomar gol uma partida com o Donelli no gol. É difícil. O que aconteceu contra o Vasco, o Corinthians e Vasco foi 3-0 Então, na última rodada do Brasileiro, é caso raríssimo, mas raríssimo. ele foi bem no jogo. E outra coisa, é difícil também acontecer de não tomar gol, porque tá grande a possibilidade do Kaká começar jogando. Aí começamos a gostar, mais ainda. Então, provavelmente o Kaká jogue no lugar do Félix Torres. Quem tem sido mais paçoqueiro? Richard Rios no Palmeiras, em termos de clássico, jogo pesado, de entregar, de fazer isso? Ou o Kaká no Corinthians é mais paçoqueiro que ele?
Ah, o Kaká, não tem nem comparação. Olha, mas o Richard Rios é que a O Richard paçoca Rios dele é gourmet, é porque é em clássico. aquela coisa. Quanto mais distante você tá do gol, então menos risco você corre. Então o Richard Rios é um jogador de meio de campo. Então Mas ainda ele, pode ter uma proteção da zaga para não mas acontecer todas as grande coisa. entregadas Agora, dele foram vê gols. vê o número de gols contra do Kaká, por exemplo. Vê o número de gols contra. Ele faz gol também, ele vai para a área. Aliás, um amigo meu, aí eu posso falar o nome, né? O Que? Márcio Gontijo, grande jornalista, grande Grande amigo lá Marcião. da Bandeirantes, né? O Gontijo falou assim: ah, eu tô arriscando 1-1 nesse jogo aí. Falei, como assim? 1-1, vai ser um gol contra do Kaká e um a favor do Kaká, É possível. né? Tudo pode acontecer em clássico. E aí até o Dan Sister, outro grande amigo, falou, pô, eu vou com você nesse placar, eu acho que 1-1, gol do Kaká e gol do Kaká de um lado e gol do Kaká do outro, eu acho que tá perfeito. Mas Agora, eu acho que o Palmeiras leva um. Sim, eu tô falando sério, eu vou falar sério. Sem o Hugo Souza no gol, o Palmeiras leva um favoritismo aí, bom. Eu tô falando sério, tá? olha, Eu acho que faz uma isso é diferença. surpreendente. Agora, por outro lado, o Palmeiras não tem o Veiga, que também não estava jogando bem. E no último O Veiga não tava Poliderby, jogando bem. nós Mas aí qual sugerimos até trocas dá para o o Veiga. possível, dá o possível. A gente falou da troca do. Você falou do Matheus Pereira, né? Você falou do E Scarpa. eu sugeria até o Scarpa como uma possibilidade. Eu não tô falando. Eu até descartaria essa troca, tá? Não, Eu tô isso é só falando hipotético numa nosso aqui. hipotética, numa situação assim, falar assim, ó, o Veiga não quer continuar no Palmeiras, não vai renovar, não chegou num acordo. Talvez fosse interessante uma troca, até sugerir, talvez uma troca com o Atlético Mineiro, talvez fosse uma boa para os dois clubes, para os dois jogadores, enfim, seria legal. Agora, eu acho que o Hugo Souza hoje, pelo que ele tem feito no Corinthians, pelo momento, pela energia, né, que tem o Hugo Souza no Corinthians, eu acho que o Hugo Souza faz mais falta para o Corinthians Muito do mais. que o Rafael Veiga. Não dá para comparar. Por incrível que pareça, porque Não dá para eu comparar. particularmente, nem tanto da pessoa Rafael Veiga, tá? Não tenho muita simpatia pela Não, pessoa Rafael nada a Veiga, ver. Jogador. né? Análise de Eu tô jogador. falando do jogador. Eu tô falando do jogador. Jogador Rafael Veiga, eu acho um baita jogador do Palmeiras. Por exemplo, eu gosto pra caramba do Rafael Veiga. Gostaria de vê-lo no Corinthians? Acho que sim. Apesar de ele falar que não gosta do Corinthians, né? Que detesta o Corinthians, Ah, apesar de eu mas é detestar o Corinthians. rivalidade. Porque, Mas por eu acho outro o seguinte, lado. também não entra na minha seleção, tá longe de entrar na seleção do Palmeiras, tá? Não, longe, longe. De meias aí, eu não coloco ele no Não, lugar de Alex, eu não coloco ele no lugar de Djalminha. Djalminha, não, pra mim, esquece. o Não dá. Djalminha é um absurdo, né, de jogador, né? O Djalminha é outro, Melhor 10 é que de eu outro vi no planeta. Palmeiras foi o Djalminha. O melhor que eu vi foi o O Djalminha. Djalminha é um dos maiores jogadores que eu vi na vida, cara. Pois Eu é, acho que eu coloco até. por aí também. Sim. Porque é o seguinte, já que a gente fala em grande jogador, hoje chegou o dia. O Paulinho vai estrear, tá? Se como titular ou não, aí vai depender do Abel, acredito que, claro, não, vai decorrer vai entrar no decorrer da partida. O Maurício tem grande chance de ser titular, jogador que foi preservado contra o Cerro Porteño. O Marcos Rocha também tem uma chance de jogar. O Palmeiras, Mica, diferente do Corinthians, ele fica muito próximo de ter aquele chamado time perfeito que eu acredito para a temporada. O Lucas Evangelista também é dúvida, tá? Para o jogo de hoje. Assim como o Veiga. Eu O acho que são Lucas duas Evangelista, a baixas. informação que eu tenho é que ele não vai pro jogo. Então o Lucas Evangelista é um jogador que Você fará pode falar falta no melhor meio do que campo. eu, você deve estar mais bem informado Não, em sim, relação. sim. O Lucas Evangelista dificilmente vai para o jogo, né? É uma dúvida ainda. Então, o Lucas Evangelista e o Rafael Veiga são desfalques importantes do meu campo, que por outro lado ganha o Paulinho com opção para o jogo e o Maurício podendo ser titular. E Michelete, olha só, para mim, a escalação perfeita do Palmeiras, ela passa muito próxima a esses todos os jogadores que vão estar à disposição. O time que daqui para frente eu montaria e que, claro, até o Mundial de Clubes é o que vai ter à disposição, eu acho que é um time suficientemente capaz de fazer grandes jogos. E reitero, e não vou nem falar com o Corinthians, o Palmeiras se torna um time muito, muito, muito forte se encaixar na forma que eu acho. E não é que eu sou gênio, tá? Vendo aquilo que eu gosto de futebol, cada um na sua característica, muito forte para brigar por todos os títulos, de verdade. O Everton, Marcos Rocha. Mas você combatiu o Marcos Rocha. Não, mas hoje sim, porque não tem um lateral, Mica. Os dois outros não conseguem jogar.
Então ele é o que menos compromete. Então eu tenho que trabalhar com o que há à disposição. Eu, Tá bom. lógico, tentaria buscar um lateral direito para o Mundial. Isso aí, tem que ter humildade de reconhecer e falar, ó, normal, volta. normal, não tem nenhuma dificuldade. Faz parte, faz parte. Não, eu tô te elogiando, eu tô falando sério. Sim, mas tem que ir. O Everton, Marcos Rocha, Bruno Fux, que eu acho que ele pode ser um novo Luan no Palmeiras, tirando aquela coisa mais azarada do Luan, mas ele tecnicamente é o melhor zagueiro que o Palmeiras tem hoje. Murilo, ou até o Naves, que estão tentando vender, mas que para mim é bom jogador, mas pode colocar o Murilo. O Gomes no banco? O Gomes no banco deles. E o Piquerez. Emiliano Martinez como meia pela direita. Meia que eu digo é centralizado, tá? Um esquema de losango 4-4-2. Pela direita, eu colocaria o Maurício, que é a função dele no Inter. No lado esquerdo, quando estiver à disposição, Lucas Evangelista como esse meia pela esquerda, tá? E centralizado o Estevão. Paulinho e Vitor Roque como dois atacantes. 4-4-2 simples. Porque aí, Mica, olha só. O Palmeiras ganha como opção no banco Veiga para disputar junto com o Estevão. O Luigi, o Thales e o Facundo para serem opções ali no ataque. Junto com o Maurício, brigando por posição. Felipe Anderson, jogando no corredor direito dele. No lado esquerdo, esse garoto Alan, que eu acho um bom jogador. Ou então o Richard Rios. No Você lugar só não colocou ali... o Flaco Lopes aí, eu vi o nome do Flaco. Fora. 10ª opção, isso aí, pelo amor de Deus. Tá? Richard Rios brigando ali no lado esquerdo junto com o Alan. Aníbal Moreno pro lugar do... Aníbal com o Emiliano. E na zaga, você tem o Gustavo Gomes e o Naves. E o Naves como opções. E o Naves. O problema do Palmeiras são as laterais esquerda e direita, que ele não tem reservas à altura. Mas, Mica, olha como já ganha corpo esse elenco. Mas será que até lá o Mike e o Giai não jogam mais aí do que... o Mike é questão física. O cara entra em campo 2 jogos, machuca, não tem como. Eu tentaria fazer negócio com o Mike. O Giai ganha chance e não consegue jogar. É outro cara que se vier qualquer proposta aí, dá pra pensar com mais carinho. Então, olha como do meio pra frente, Mica, ganhou corpo o elenco do Palmeiras. No time titular, que eu acho que é bom, e nesse time, entre aspas, reserva alternativo, com jogadores que saiu um entra outro e tem total condição de manter o nível. De verdade, Mica, claro, Mundial de Clubes é completamente utópico. Agora, para a realidade sul-americana, eu cravo aqui para você. Essa escalação do Palmeiras briga muito forte na primeira prateleira por qualquer título. Eu também acho, é um bom time, eu acho que ainda, é aquilo que eu falei, eu estava falando do Veiga, né, eu acho que eu tentaria arrumar um lugar para o Veiga, mas o Veiga precisa se ajudar também, né, precisa jogar um pouquinho mais de bola, né, então, mas eu tentaria colocar o Veiga de algum lugar no time, mas aí fica complicado, né, aí você vai ter que jogar o Estevão mais para a beirada. Chega, né, não dá mais. Aí não tem mais lugar, né, se você pensar nesse losango aí, esse quarteto aí que eu achei interessante que você formou aí, com o M. Martinez, né? Com o Maurício pela direita, o Lucas Evangelista pela esquerda e o Rafael Veiga cada um na sua de sempre, né? Sem inventar, cada um na sua de sempre. Exatamente. Eu acho que se você pensar assim, sobra o Estevão centralizado, falta lugar, né? Realmente para esse time, né? Porque são bons jogadores. E eu acho que o esquema tático do Palmeiras fica bem definido. Também né? acho. Agora precisa pensar se o Abel, com 3 meias, o Abel vai defende pensar com 2 volantes. Eu acho que sim, eu acho que é um bom time, né? Eu acho que é um bom time, sim. E qual o time ideal do Corinthians para a temporada, Mica? Qual o time que você acha que também tem condição de brigar pelo título brasileiro? Porque eu acho que o Corinthians tem condição. Esse time é melhor que o do Carille em 2017, para mim, tá? Tem melhores peças. O time ideal do Corinthians começa com o Hugo Souza, obviamente, né, no gol. Mateuzinho na lateral direita. Não tem outro lateral. O Corinthians tem mais carência na lateral direita do que exatamente o Palmeiras, porque o Palmeiras ainda tem o Mike, que já jogou uma vez bem no Palmeiras, né? E o Giai, que foi contratado para ser um jogador de futuro no Palmeiras e acabou não virando. Para mim, eu tinha colocado o Félix Torres, mas ele fez tanta lambança na final que fica difícil defender o Félix Torres, cara. Aliás, aí quem você vai colocar então na zaga? Vamos lá, o Hugo, Mateuzinho... Então eu colocaria o André Ramalho. Daria outra chance para o André Ramalho, o Gustavo Henrique, que era a zaga do ano passado, e na lateral esquerda o Angileri. O Angileri, né? Que hoje não joga, né? Que hoje não joga, tá fora. Joga o Matheus Bidu.
né? Porque entre Matheus Bidu e Hugo também não dá, né? Não Uma dá. diferença. Aí. Matheus Bidu tem falhas defensivas claras, mas pelo menos ele ataca bem, né? Ele é um Não, jogador de o Hugo não personalidade. existe. O Hugo é O Hugo é o terrível. jogador mais medroso da história do Corinthians. Eu não digo nem que ele seja tão ruim assim. Tem jogadores piores na história do Corinthians. Mas é o mais medroso, mais sem personalidade. Jogador que menos sabe o que é vestir a camisa do Corinthians. Porque o cara tem que saber o que é vestir. Né? Não pode ter medo. Né? E o Hugo é um jogador, infelizmente, medroso no Corinthians. Aí o meio de campo, eu acho que tem que ser o Martinez. Ranielli, eu acho que do jeito que está hoje, Ranielli, Martinez um pouco mais pela direita, né? Que joga um pouquinho mais pela direita. O Carrilho e o Garro, o ataque Memphis e Yuri. Memphis e Yuri, sim. É basicamente o time que tem jogado. Para mim, esse time briga para ser campeão brasileiro. Eu acho que o que falta no Corinthians é elenco, né? Você citou aí, fica, por exemplo, no Palmeiras, fica um Veiga no banco, o Gustavo Gomes, de repente, fica no banco. Você fica com várias opções, o Felipe Anderson mesmo, que até agora não jogou no Palmeiras, mas é um nome forte, né? O Facundo, você tem o Aníbal Moreno, você tem boas opções de banco. Eu acho que o Corinthians não tem tantas opções assim, né? Desde por exemplo, que o Abel não invente. Se ele mudar o sistema, colocar essa escalação, olha o que ele ganha de opções no time. Por exemplo, na zaga o Corinthians tem sérias dificuldades. O Corinthians tinha que ir atrás de um zagueiro. A escalação do Palmeiras que eu dei é melhor que a do Corinthians? Vamos comparar cara a cara? Vamos fazer um cara a cara rapidinho, pra gente encerrar aqui. Hugo ou Everton, eu fico com o Hugo. Hugo Everton, hoje eu fico com o Hugo. Marcos Rocha e Mateuzinho. A gente fez isso daí, né? Eu votei no Mateuzinho e você votou no Marcos Rocha. Deu um empate, né? A gente até brincou na moedinha lá para seu sorteio. Aí, zaga, André Ramalho. E quem você colocou? André Ramalho e Bruno Fux. Bruno Fux? Putz, o Bruno Fux ainda não me convenceu, não, que é esse zagueiro todo. Mas historicamente ele é um jogador. Jogou na seleção, campeão olímpico. Eu acho que também teve uma pelos últimos jogos dele, melhores que o do André Ramalho, que tem sido banco. Então dá para colocar o Bruno Fux, né? Ele ganhou uma posição. Quarta zaga, Gustavo Henrique e Murilo. Eu sou mais o Murilo. O Gustavo Henrique tinha tudo para ser melhor que o Murilo e até agora não conseguiu. Agora, beleza, vamos lá. Por exemplo, o Piquerez e o Angileri, olha, eu vou falar, eu gosto muito do Piquerez. Não é que eu vou votar no Angileri. Eu também. Talvez dê um empate. Só que o Angileri entrou muito bem no time do Corinthians, cara. Então, se você faz esse recorte, de últimos jogos, esse recorte de últimos jogos, o Angileri não deve nada pro Piquerez. Não, ao contrário. Não, mas historicamente, Mika, o Angileri, até pela passagem no River Plate, foi mais jogador que o Piquerez. Piquerez se notabilizou grande, forte, no Palmeiras, enorme, mas tecnicamente o Angileri tem mais recursos. Então, assim, vamos lá. O Everton, vai ficar o Mateuzinho mesmo, então? Tá, vai, Mateuzinho. Fica o Mateuzinho e a dupla de zaga do Palmeiras. Bruno a dupla de zaga do Palmeiras, Fux e Murilo com o Angileri. Beleza, equilibramos. Aí meio de campo, eu acho que Martinez e Emiliano. Martinez, né? Os dois, né? Os dois são Martinez. Não, mas aí é mais o Ranielli, né? O Ranielli, verdade. Mas aí eu acho. Emiliano Martinez. Eu acho que eu fico com o Martinez. Martinez, tá bom. Aí o lado direito aqui. O Ranielli faz um bom ano, hein? O Ranielli faz uma boa temporada, mas aí eu acho que eu fico com o Martinez, apesar do Ranielli estar fazendo uma boa temporada. A nossa comparação está no losango que eu montei, que é praticamente o mesmo sistema do Corinthians. Tá? Então vamos lá. Lado direito aqui seria então Martinez, e o Maurício. Martinez e o Maurício. O Maurício eu acho que é mais jogador que o Martinez. O Maurício acho que tem mais. O Martinez, eu vou te falar, o Martinez vestiu a camisa do Corinthians, hein, cara? Tá jogando muito. Que jogador. Não. Então vamos dizer que dá quase um empate hoje pelos times, tá? Sim. Não tô dizendo jogador, qualidade técnica, mas pelo que se encaixou nos times, eu acho que dá praticamente um empate. Aí você vem lado esquerdo, Lucas Evangelista e Carrilho, infelizmente não dá para comparar. Carrilho. O Lucas Evangelista é um bom jogador. Só que o Carrilho joga demais, cara. Carrilho joga muito. Garro e Estevão. Seria uma puta de uma disputa aí. Se o Estevão jogar por dentro com o Garro. Porque geralmente a gente tava fazendo essa comparação Garro e Veiga, né? Garro e Veiga. As últimas, né? Aí você vai ter que centralizar o Estevão, né? Ele tá jogando mais pela direita, né? Ele vai se adaptar com os dois atacantes, né? O Garro hoje tá bem adaptado
com o Memphis e com o Yuri, né? Dá para colocar o Garro, sim, nessa posição. Se o Abel não teimar e passar a jogar com ele por ali. O ideal seria ter o Garro e o Estevão no time. Talvez aí o Garro. Óbvio. Aquilo que a gente montou, acho que para o final do Paulista, seria Garro, Estevão e Yuri, né? Esse trio ali, Estevão né? Yuri. Né? Aí por tá. Isso, né? Aí o ataque Paulinho e Vitor Roque versus Memphis e Yuri. Eu acho que o Yuri hoje tá voando, né, cara? O Yuri Alberto hoje é o atacante diferente. O Memphis, logicamente, tem qualidade. O Paulinho foi uma grande contratação do Palmeiras e o Vitor Roque também. Então, há um equilíbrio, né? Um equilíbrio bem grande, mas eu acho que hoje o melhor, por incrível que pareça, se você fosse falar no ano passado, começo do ano passado, 1 ano e meio atrás, você falar, pô, o Yuri é melhor do que o Memphis, do que o Paulinho, do que o Vitor Roque, né? Os caras iam te chamar de louco. Mas hoje o Yuri é o melhor atacante hoje dos 4. É verdade. Dá para colocar então um Paulinho e Yuri, um Memphis e Vitor Roque, e aí você escolhe... Ou mesmo aquilo que a gente brincou, né? A gente aí colocaria o Estevão, né, na frente avançado, Exato. né? Numa mistura. Aí dá para deixar o ataque do Corinthians hoje, porque o Paulinho ainda não estreou, e o Vitor Roque já tá jogando, acho que até bem, apesar de não ter feito gol, mas a bola também não chega. Mas é uma tendência do Paulinho, pelo menos no papel, nos últimos anos, jogou mais que o Memphis. Mas tava na Europa e tal, mas lá ele não tava acontecendo, ele voltou a acontecer no Corinthians, e o Paulinho era um grandíssimo jogador. No Atlético. E para encerrar, Mika, 4-0, mas não é o palpite. É Ramon versus Abel, que o Ramon ainda não perdeu para Abel. O Ramon não treina, o Ramon tá fora. É verdade, então Emiliano. Não, mas é o conjunto, é a família. Entendeu? Não vem com história, até porque o Ramon fica no banco. Quem treina o time mesmo é o Emiliano. Então não vem com mas porque eu... Essa derrota, se pintar uma derrota aí, não é na conta do Ramon. É com o Ramon, sim, senhor. É a gestão Ramon Dias. É a gestão Ramon Dias, até porque o filho dele tá à beira do campo. Não vem já... Você já tá com muita desculpinha pro jogo hoje. Isso é bom. Eu sinto que quando você tá assim, o Palmeiras vai ganhar. O Palmeiras vai ganhar o jogo hoje, vai acabar a clientela, tá bom? 2-1 pro Palmeiras, tá bom? 2-1 pro Palmeiras hoje. E pode ter uma boa epopeia. Acho que o Paulinho, se entrar no segundo tempo, vai fazer um gol. Vai ser uma tarde hoje para mudar o polo e a chave do Palmeiras na temporada. Tá bom, é isso aí. Valeu, gente. Obrigado pelo carinho de sempre aqui no canal do Facinca, esse grande cara, esse cara que eu admiro aí. E tamo junto, Facinca. Não esquenta a cabeça com nada, que a gente tá sempre junto aí e vai dar tudo certo, porque como eu disse no começo, o bem sempre vence o mal. São Jorge é mais. Ou San Genaro também. É isso aí. Eles se juntem para o bem sempre. Tamo junto, Mika. Beijo no coração. Valeu. Valeu, gente.